Meus amados irmãos e irmãs, igreja de Deus, que aqui se reúne nesta manhã. O período da manhã é um período gostoso de dormir, fala a verdade. Mas a gente vê na palavra de Deus homens que se preocupavam pouco com o sono, mas sim estar na presença de Deus. O salmista diz: eu antecipo a alva para buscar ao Senhor. Quer dizer, antes que o dia amanheça, eu já quero buscar a Deus. Eu não me incomodo se vou ter que levantar mais cedo, ainda mais numa manhã fria como esta, né? Meus queridos irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos no livro de Êxodo, capítulo 33, do verso 12 ao 16. Eu quero ser breve como o meu sobrenome, né? Luiz Breve. Mas trazer para o coração de todos nós uma palavra desafiadora. E por que ela é desafiadora, pastor? Por conta do contexto social que nós vivemos hoje, na modernidade ou pós-modernidade, né? Pastor Daniel, nós ouvimos muito essa palavra e alguém disse: não dá para definir o que é pós, o que é modernidade, né? E muita coisa aí, mas nós estamos vendo uma sociedade, e até mesmo no meio cristão, com uma dificuldade muito grande em relação à presença de Deus. Tá? Nós sabemos que há uma diferença entre religiosidade e religiosismo. Se você for buscar, você vai fazer uma comparação e vai ver que hoje há muitos religiosos, muitos que praticam religiosismo, mas quantos na verdade são cristãos? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para reverenciarmos a santa palavra de Deus. Êxodo capítulo 33, do verso 12 ao 16. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem há de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos seus olhos, rogo-te que lhe faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Interessante esse diálogo. Podeis assentar, irmãos. Há um diálogo entre Moisés e Deus, homem que Deus chama com um propósito, para tirar Israel lá do Egito, como vocês já por diversas vezes observaram e leram na Bíblia. Mas o que me chama a atenção nesse diálogo entre Deus e Moisés, é que Moisés, ele entende determinadas coisas que nós, no século 21, por conta de tudo que eu falei inicialmente, de como a sociedade se comporta, as ideologias que hoje permeiam, por meio de literatura, da televisão, da mídia, né, da internet. Eu achei interessante, pastor, a sua palavra, que disse assim: nós temos colaboradores na televisão. Mas o pastor usou ali um sentido até irônico, né? Foi acho que o irmão que disse isso, se eu não me engano. Que nós pregamos uma coisa e lá na televisão eles falam outra, e você fica na dúvida. Muitos talvez fiquem na dúvida, e dizem: ah, meu pastor não está com nada. Eu estou perdendo tempo. Então há um conflito muitas vezes, quando não existe uma fé fundamentada. E eu louvo a Deus que nos nossos púlpitos nós temos nos preocupado em levar uma palavra genuína, sem mistura. Palavra revelada pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, que foi dada a nós como igreja. E eu olhando para esse diálogo entre Deus e Moisés, e observando que nós temos um costume, eu ouvi aqui hoje, e a gente ouve nas igrejas, e nós constantemente falamos isso, pronunciamos na nossa oração, que nós possamos estar, ó Deus, na sua presença. Ou Deus, nós estamos na sua presença.
E é muito bom dizer isso, é maravilhoso. Por quê? Eu creio que é a expressão de um coração que pela fé crê na existência de Deus. Que crê que Deus, sim, santo, poderoso, que habita nos céus, também, na sua onipresença, habita no meio da sua igreja. Alguém disse, e Sérgio Portela, que é um teólogo e filósofo, ele rebate isso num programa que eu estava ouvindo no Canal Livre, estava assistindo melhor, que nós cristãos, sabe por que nós professamos a fé? Segundo um intelectual? Porque nós não temos inteligência. Então Deus para nós é um aparato. E você diz assim, eu creio que Deus vai resolver isso. Ele diz, porque você não tem inteligência e capacidade. Mas é o Senhor que vai resolver tudo para nós. Amém? É o Deus em cuja presença nós estamos, é que vai sim nos abençoar e vai nos conduzir e nos guiar. E Moisés, ele viu, ele ouviu, ele presenciou coisas fantásticas, sobrenaturais, gloriosas. As suas experiências em relação à presença de Deus era vasta. Quando Deus chama Moisés, há uma relutância em relação ao que Moisés poderia fazer. Ele era desprovido de muitas coisas, mas ele tinha um Deus que o guiava. Ele tinha alguém cuja mão era poderosa para destruir um exército inteiro. E Moisés, então, a gente vê a revelação de Deus lá na sarça, a coluna de fogo, a nuvem no deserto, o monte Sinai, aonde Deus vai tratar com Moisés. O monte fumegava, havia terremoto, havia fogo naquele lugar, e Moisés estava ali, e a presença de Deus era gloriosa na vida daquele homem. Foram experiências que ninguém poderia talvez vivê-la, se Deus não se interessasse em falar com aquela pessoa, e Moisés era o homem de Deus. Mas houve momentos também de muita frustração, houve momentos em que Moisés talvez se sentiu perplexo, porque o povo se distanciava da presença de Deus. E Moisés entendia claramente que sem a presença de Deus, e você vai ver no texto um pouquinho mais, nós vamos explorar isso. Se o Senhor não for conosco, não faça esse povo sair daqui. Nós não vamos a lugar nenhum se o Senhor não for conosco. E a gente levanta da cama e diz o quê? Hoje eu vou em tal lugar. Hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E São Tiago nos orienta. Faremos se o Senhor quiser que façamos. Eu vou, mas eu não vou sem a presença de Deus. Eu vou, mas não vou antes de me ajoelhar e buscar a face do Senhor e a sua direção, para que eu tome as decisões acertadas. Eu louvo a Deus, porque o Senhor é maravilhoso. E na narrativa que nós lemos aqui, mostra que Deus estava irado. E existem algumas questões interessantes. O pecado da idolatria do povo, quando fizeram lá o bezerro, enquanto Moisés recebia a revelação de Deus, dos 10 mandamentos, o povo se perdeu. E Deus então estava irado. O Senhor estava irado. Mas só que há um detalhe interessante, eu quero voltar um pouquinho aqui, no verso 2 do capítulo 33, o Senhor diz assim para Moisés: eu enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus e ferezeus, os heveus e os jebuseus. Note uma coisa aqui. Eu já costumei, já estive, e não quero fazer aqui uma crítica, e quero respeitar, eu já fui em muitas igrejas neopentecostais. E é interessante quando alguém diz assim: olha que o Senhor está me mostrando, há um anjo no meio da igreja. O que acontece? Alguém já foi em uma igreja neopentecostal? Há um alvoroço, há uma glorificação, aleluia, tal. Mas se o pregador lá na frente diz: irmãos, Deus está presente no meio do seu povo, o que acontece? Nada. Porque há uma busca do sobrenatural, né? E Deus tem sim experiências sobrenaturais, eu creio, amém? Não me tenham nesta manhã como alguém cético, não me tenham nesta manhã como alguém puramente religioso. Não, eu creio que Deus se revela àqueles que o buscam.
Eu creio que Deus está presente na vida daqueles que querem viver na sua presença. Eu creio. Mas há essa cultura em alguns meios do cristianismo. O pastor Daniel, que é um estudioso, também sabe. O cristianismo hoje está ramificado. Muitas teologias, muitas ideias, muita filosofia entrou no meio do cristianismo e também o racionalismo, né? Aonde você entende Deus apenas pela sua razão e não pela fé. E é interessante que nessas minhas andanças, e a gente é convidado, eu tenho muitos amigos, pastores, e a gente vai lá e começa a ver isso. A presença de Deus, ela parece que é insignificante diante da presença de um anjo. Mas eu quero te dizer uma coisa, aquele leitor assíduo da Bíblia, sabe que os anjos não fazem nada e nem podem fazer se não houver uma ordem de Deus. Diz o livro de Hebreus, os anjos são espíritos que ministram em favor dos santos. Mas como que eles fazem isso? Quando Deus determina que seja feito. Porque se Deus não determinar, nenhum poder eles detêm. Detém poder que está sobre uma autoridade. Quando se estuda angelologia, nós sabemos disso. Alguns cristãos perderam a sua linha de fé, de revelação bíblica, adorando os anjos. O culto aos anjos. Minha esposa disse aqui, estava aqui, eu tinha escrito para não me esquecer, né, os anjos de Deus estão aqui, e eu creio, amém? Mas a presença do Senhor é maior. Porque Ele é o único que reina. Ele é o único digno. O pastor cantava com muita ênfase aqui, e eu podia ver na expressão do pastor Daniel, que ele crê que o Senhor é o único Deus. E eu louvava a Deus, porque eu disse, Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. A sua presença é indispensável. A presença de Deus é a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo dirige-se aos seus ouvintes e diz, sem mim nada podeis fazer. E eu, olhando para o coração, para o texto, entendi que, eu creio que o coração de Moisés estremeceu, quando o Senhor disse, diferentemente, tá? Volto a falar aqui, não estou criticando, diferentemente de quando a gente diz, há um anjo neste lugar e todo mundo glorifica, Moisés entendeu, o Senhor vai mandar o anjo? Ô glória, Moisés, ele estava interessado no seguinte, o coração dele tremeu, não, eu não quero anjo, eu quero que o Senhor vá comigo, aleluia. Era diferente. Tudo bem, o Senhor pode mandar o anjo, ele é magnífico em poder também, os anjos obedecem às ordens de Deus, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Havia no coração de Moisés esse desejo. Ele sabia que sem a presença de Deus, a terra prometida não seria alcançada. Como eu disse, Moisés viu coisas extraordinárias quando o mar se fecha sobre o exército de Faraó. Era a mão de Deus. O Deus que falou com ele, que levaria o povo até a terra prometida. O diálogo entre Deus e Moisés. Moisés lembra a Deus de uma afirmação no verso 12. E quando nós dizemos, pastor Daniel, na teologia nós estudamos isso, né? A linguagem no nosso entendimento de lembrar a Deus. Como eu vou lembrar alguém que é onisciente de alguma coisa? Deus pode se esquecer de algo? Mas Moisés ele faz uma afirmação aqui. O Senhor não disse? Olha só o verso 12. Disse Moisés ao Senhor, tu disseste, tu dizes, né? Faze subir este povo. O Senhor disse para mim, faz subir o povo. Porém não me desse a saber quem há de enviar comigo. Contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome e também achaste graça aos meus olhos. Eu me lancei aqui a analisar, será que Moisés pensou num exército? Quantos homens o Senhor vai enviar aqui para ir comigo? Será que ele pensou numa pessoa? É Josué, o meu escudeiro aqui que vai comigo? O Senhor não me disse quem vai comigo. Mas Moisés é um homem astuto, ele conhecia o seu Deus. Quando nós estudamos a tipologia, né, pastor Daniel, bíblica,
A mesma forma que Jesus se coloca na cruz no nosso lugar, Moisés, que era um tipo do Cristo, no Velho Testamento, ele diz: Senhor, se o Senhor não for guardar este povo, se o Senhor não estiver mais no meio deste povo, há uma decisão do Senhor em consumir todo esse povo. Então tira a minha vida. Tira a minha vida, Senhor. O zelo de Moisés para com o nome de Deus. Para que amanhã não se diga que o Senhor tirou do Egito e não pôde levar eles até a terra com o braço forte. Tira a minha vida. Quando nós estudamos a tipologia do Cristo, em figuras do Antigo Testamento, e Jesus vai para a cruz, porque eu e você não poderíamos vencer o pecado. Jesus se torna ali o nosso sacrifício diante de Deus. Mas Moisés, então, ele se coloca ali na presença de Deus, em várias outras ocasiões, e Moisés, ele é um homem ousado para falar com Deus, ele tem essa liberdade, essa intimidade com Deus. Então ele se lança diante do Senhor e diz: o Senhor fez esta afirmação. Eu não sei se ele pensava num exército, eu creio que não. Quando Deus falou, já tinha dito com ele, como eu li no verso 2, eu vou enviar o anjo. Não. Moisés sabe, né, que crentes, aqui nos nossos dias, crentes gostam de anjos, não é verdade? Crentes gostam muito de citar os anjos. Mas Moisés, ele pensa de algo maior. E Moisés então vê que a importância da presença de Deus era algo que ele não podia abrir mão. E isso a gente pode ver nos versos 13 e 14. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-lhes que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Amém? Notem bem, qual tinha sido a palavra de Deus no verso 2 do capítulo 33? Eu enviarei um anjo. Moisés ficou contente? Eu quero a sua? Aleluia, oh glória a Deus. É indispensável. Moisés, ele argumenta no verso 15, e eu quero dizer a você nesta manhã: você já imaginou a sua vida sem a presença de Deus? Já imaginou? Consegue imaginar? Consegue? Quantos aqui se lançariam a dizer: olha, eu posso viver nesse mundo sem Deus? Eu sou observador daquilo que eu ouço, e o pastor dizia aqui: quantos não têm o privilégio de fazer o que nós estamos fazendo nesta manhã, adorando e louvando o santo nome de Jesus? Quantos que talvez vão partir deste mundo e não tiveram o privilégio que você tem? A vida sem a presença de Deus é imaginável. Não dá para imaginar. E veja bem o que diz aqui então Moisés. Então lhe disse Moisés, respondendo ao Senhor: se a tua presença não vai comigo, não faça subir desse lugar. Não nos faça sair daqui, Senhor. Se o Senhor não vai conosco, eu prefiro ficar aqui onde eu estou. O que Moisés estava dizendo é: sem a sua presença, Deus, nós não continuaremos a nossa caminhada. Moisés clama: fica conosco, Senhor, esteja no meio do teu povo. É o que esta igreja, pastor, e todos nós, cristãos, temos que clamar: Senhor, fica conosco. Senhor, esteja presente nos nossos cultos, esteja presente dentro da nossa casa, esteja presente enquanto nós caminhamos pela rua, nas nossas atividades. Senhor, que a tua presença esteja conosco. E Moisés recebe de Deus uma promessa maravilhosa: eu irei contigo e te darei descanso, Moisés. Deus olhou, Moisés estava fadigado, cansado. Tem pastores que reclamam das suas igrejas: nós nem fomos apedrejados ainda, nem ameaçados de tomar pedrada. Certa vez alguém contou uma história interessante, e é comum as pessoas nos perguntarem, né? Viu, agora mudou um pouco, né? Quantos membros tem lá na sua igreja? Aí veio alguém e perguntou para um pastor, e disse: viu, irmão,
quantas ovelhas o senhor tem? Ele olhou para o sujeito e disse, nenhuma. Aí o cara, na sua igreja não vai ninguém? Vai. Ué, mas o senhor está dizendo que não tem nenhuma ovelha? Não tem. As que estão lá são de Jesus, se fosse minha eu matava. E ele não estava contente. Moisés estava cansado. Porque o próprio Senhor revela, o povo é de dura cerviz, Moisés. E eu achei algo interessante aqui, que o Senhor diz, eu não vou subir no meio do povo, Moisés, porque se eu for, no caminho eu vou consumi-los. Parece que é um Deus de ira, né? Que os filósofos apresentam. O Deus dos cristãos é um Deus irado, é um Deus vingativo. Muitos filósofos têm essa linha de pensamento, né? Como é que pode ter um Deus que manda entrar num arraial, matar criança, matar todo mundo? É claro que eles não entendem os propósitos eternos de Deus, mas nós pela fé entendemos. E é interessante que Deus então diz, olha, por misericórdia a eles, é melhor que eu não vá. Mas Moisés diz, não, se o Senhor não for conosco, a gente vai ficar aqui mesmo. Nós queremos a tua presença. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, que, como eu disse, em relação a ter assim, como primazia na nossa vida a presença de Deus, é com esse mundo consumista. Eu sou um crítico de certas práticas da Igreja Universal, não escondo de ninguém, sou um crítico ferrenho. E lá no meu púlpito eu falo. Tem umas irmãs lá que é canela de fogo, torce o beiço, mas eu não ligo não. Quando você fala, tem umas irmãs que fazem assim. Pastor Luiz não crê. Creio. Eu creio na presença de Deus. Eu não creio de certas maneiras que Deus é apresentado. E quando nós falamos, nós precisamos tomar cuidado com esse consumismo que fez a sociedade entender assim. Você tem que ter para ser. Tá ok? Quando eu chego na igreja, qual é o melhor carro? Aí eu entro, né? Pip, pip. E se eu esquecer alguma coisa, o bicho fala comigo. A luz está acesa. Opa. Aí o irmãozinho olha e fala, que bênção. E aí vem lá o irmão, coitado, com a família dele, já descendo do circular, está chovendo todo molhado, e entra na igreja. Aí, segundo esse contexto de ter para ser, ele não é abençoado. Deus não se faz presente na vida dele. Porque olha lá, e olha aqui. De circular, de carro novo, de carro top. Então tem uma chamada na televisão, que um dos bispos diz assim, olha, você quer viver a sua vida fracassada? Hoje Deus pode mudar a sua vida. Venha para o congresso. E abre a tela. E o que é que tem na tela? Uns carros lá que eu não sei a marca, eu confesso para você. Eu nunca vi uns bichos daquele tão bonito. E nunca preguei que ser rico é pecado, porque eu estaria contra a Bíblia. Deus tem propósitos, se Ele colocar riquezas na sua mão, Ele tem propósitos. E o sujeito faz lá a chamada. Não bastando os carros, um iate. Quem vive na presença de Deus tem que ter iate. É mostra de que Deus está presente na sua vida. Segundo o conceito consumista da sociedade que entrou no meio do... Agora eu vou arriscar, não. Vou falar com toda certeza. Pseudo-cristianismo. E nos desafia. Fica lá na sua igreja, ouvindo o pastor falar que você tem que sofrer. Fica lá. E tem um hino maravilhoso, que tem uma história maravilhosa, sou feliz com Jesus, né? Ainda que venham as lutas, ainda que o tentador me ataque, sou feliz com Jesus. Eu sou feliz na presença de Deus, comendo ovo frito e alface. Eu sou feliz com Jesus andando de Gol G4 2008. Claro que eu estou para comprar um carro novo, mas isso não quer dizer que Deus está presente na minha vida só porque eu mudei de carro. Deus está presente na minha vida e na sua vida quando você busca o Senhor com sincero coração. Quando você se quebranta e diz, tu és o único Deus.
E a minha vida não pode estar sem o Senhor. A minha casa não pode viver sem a presença do Senhor. Os negócios que eu for fazer nesta terra tem que ter a presença do Senhor. E nisso Deus é glorificado. Mas olha lá a confusão. No Novo Testamento nós vemos também a importância da presença de Deus. Quando os discípulos tiveram a percepção e Jesus prega e o povo começa, duro essas palavras. Jesus não pensava em igreja grande. Jesus pensava em pessoas cujo coração querem buscar a Deus de verdade. E ele disse, vocês querem ir embora? E os discípulos dizem, Pedro era o porta-voz do pessoal ali. E Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem o quê? Palavras de vida eterna. Nós vamos ficar aqui na sua presença. Aqui é o melhor lugar. Quem decidiu ir embora, que vá. Quem decidiu viver sem a presença de Deus, que viva. Mas eu vou viver na presença de Deus. Porque é essencial. É indispensável. É a coisa mais formidável da vida. Alguém que viva na presença de Deus. Envolvido com o Senhor. Agora eu quero te dizer uma coisa aqui, meus irmãos. E não tem nada a ver com pensamento positivo, não. Isso aqui é a realidade bíblica, tá ok? Esqueça os autores aí de livros de autoajuda. E foque na Bíblia. Olha só o verso 16. Pois como há de se saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo? Moisés faz uma pergunta e ele já dá praticamente a resposta. Não é porventura de andares conosco? De maneira que somos separados. Busque sinônimos para essa palavra. Escolhido, consagrado, ungido. Não é por isso que vai ser conhecido. Aonde? Aonde vai ser conhecido? Entre todos os povos da terra? Não é porque nós possuímos bens e riquezas, é porque Deus está presente na nossa vida, em todo lugar. As pessoas vão reconhecer que nós somos o povo escolhido de Deus. É o que Moisés estava dizendo. Por que isso? Se você for comparar, as guerras que houve na Bíblia, eram exércitos poderosíssimos, com milhares de cavalos e cavaleiros, e eles vinham atacando, derrubando, conquistando tudo. E alguém dizia, olha, o exército de tal nação vem contra nós. Eles temiam o exército. Mas houve momentos em que todas as nações pagãs começaram a ouvir, o Deus de Israel é que peleja a guerra deles. Não dá para entrar em conflito com essa gente. É Deus que batalha por eles. E Moisés, vivendo essa experiência e sabedor disso, ele disse, não é porventura que nós seremos reconhecidos como o povo escolhido do Senhor? Por todas as pessoas da face da terra saberem que o Senhor está conosco? Então eu discordo do que já ouvi em algumas chamadas de televisão de determinadas igrejas. As pessoas vão reconhecer que vocês aqui em Bauru são povo de Deus, porque Deus está presente no meio de vocês. Não é porque vocês vão encher de carro importado aqui, né? Não é por isso. Não é porque vocês vão chegar aqui com as melhores roupas que se possa comprar. Se tiver dinheiro, faça. Mas não se esqueça. Eu sempre falo para o meu filho mais velho, Samuel, você pode ter tudo. Casa, dinheiro, bons carros, 3, 4 carros, enfim. Mas se você não tiver, aliás, melhor, Deus presente, tudo isso perde o valor. Eu quero ressaltar aqui a aplicabilidade prática nos nossos dias como igreja. O que nos identifica como povo de Deus não é riqueza, não é saúde perfeita, não é vida familiar sem conflitos, não é nada disso. O que nos identifica é que Deus está no nosso meio e nós somos o povo escolhido por Deus. Agora tem uma responsabilidade aqui, como o pastor Daniel falou para o moço aqui, né? Para o irmão que foi chamado aqui na frente. Deveres e responsabilidades, mas também com direito. Direito do quê? De ser herdeiro de Deus. De ser co-herdeiro com Jesus Cristo. De herdar a vida eterna.
de habitar nos céus com Deus e todas as promessas que Deus fez para aqueles que Ele ama e que o amam também de todo o seu coração. Queridos, eu quero concluir dizendo aqui, vá para casa hoje pensando isso, nessa manhã. O que me identifica como cristão é que Deus está presente na minha vida. Eu costumo dizer para os irmãos, lá de Agudos, ande para a rua de cabeça erguida. Não é soberba não, viu? Ande assim, Quando você estiver na Batista ali no meio da multidão, você olha para lá e olha para cá e fala, pensa o quê? Aqui tem um escolhido de Deus. Mesmo que você descer do ônibus circular. Você é um escolhido de Deus. Você é povo de Deus. Por andarmos com Deus, o Senhor se fará presente em nossas vidas todos os dias. Quando você for sair da sua casa pela manhã, faça como Moisés. Se o Senhor não for comigo hoje, não me faz nem sair daqui da cama. Deixa eu deitadinho aqui. Mas peça isso suplicante a Deus, como alguém que realmente deseja, Senhor, esteja comigo, Senhor, esteja comigo, que a tua presença esteja lá com os meus filhos, onde eles estiverem. Vocês às vezes têm filhos que estudam, está lá na faculdade, Senhor, eu estou aqui na minha casa, mas eu sei que a tua presença vai estar com ele. Eu não consigo ver a minha vida sem Deus, não sei você, sem a presença de Deus. E não digo isso de uma maneira religiosa, não, de ir à igreja, de frequentar todos os cultos, não, é vir com o coração cheio da palavra de Deus, é vir com o coração pronto para buscar a Deus. Essa semana foi semana de oração. Hoje é ceia do Senhor lá à noite, em Agudos, e nós fizemos a semana de oração, e eu sou muito sincero, e é interessante como cada pessoa se comporta mediante algumas situações. Aí eu disse, olha irmãos, nós vamos mudar a semana de oração, das 20 horas até as 21, porque muitos irmãos que chegam cansados do trabalho, então nós vamos mudar para 6 da manhã, das 6 às 7, a igreja estará aberta, não haverá pregação, venha, ajoelhe-se e busque ao Senhor. Foi uma experiência interessante. Muitos irmãos vieram pela manhã orar, e eles disseram, pastor, deixa a semana de oração de manhã agora, porque a gente já vai para o trabalho com a mente cheia das coisas de Deus. Falei, que bom. E um amigo meu lá, ele e o primo dele, é o baterista da igreja, foram criados com a gente ali, eu os vi crescer, e eu brinco com eles, né? Falei, esses dois eu posso até bater de cinta, porque eu conheço desde pequena, pastor tem essa liberdade, né? E o primo dele, que é o baterista, disse assim, ô Kiko, falou para o outro, o pastor está doido. Falou, por quê? Eu fui na semana de oração, rapaz. O pastor está doido, 1 hora de joelho, quem aguenta? Então, quando você busca incessantemente a presença de Deus, o tempo não é um problema para você. Quase meio-dia, está dando fome, não está? Mas você está ouvindo a palavra de Deus, você está pensando em Deus. A fome é uma coisa até fica secundária. Você pensa como é bom estar na presença de Deus. Mas o moço diz, o pastor está louco, 1 hora de joelho não tem quem aguenta. Mas é o hábito. É a sua devoção a Deus. É o seu desejo de buscar a Deus. A expressão dos salmos, né? A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Tem alguma coisa que é indispensável para a vida? É a água. E o salmista ali usa a expressão na sua poesia, como a corça anseia pelas águas. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. O salmista se expressa de maneira poética, a minha alma anela por Deus. A minha alma deseja Deus a todo momento. Pastor, isso é fanatismo. Não, isso é cristianismo, aleluia. Não é fanatismo.
Querer a presença de Deus a todo instante é algo maravilhoso. Uma expressão lá que a gente sempre brinca com os irmãos, mas é algo sério, né? Apesar de a gente falar num tom de brincadeira. O sujeito, quando ele está namorando, ou quer começar a namorar, ele gasta tempo, não gasta? Alguns talvez já viveram essa história. O emprego da sua namorada, da sua pretensa namorada, porque ainda não é meio longe do percurso que você faz. Você passa lá, não passa? Passava, né? Alguns ainda passam, tem alguns jovens aqui, a gente vê. Então vai lá, o sujeito faz aquilo lá, né? Não liga se ele vai chegar mais tarde, o horário de almoço dele é curto. Eu estou amando, eu amo aquela mulher. Aí ele conquista a moça. E ele faz de tudo, ele larga o horário de janta, ele dorme mais tarde, né? Ele se veste melhor, porque ele ama aquela moça, ele quer casar com ela. E ele faz alguns sacrifícios para conseguir aquilo, para estar perto. E ainda fala assim, né? Por causa de fulana eu morro. E a moça também, né? Eu nem tenho vontade de comer. Quando há algum problema no relacionamento. Você já imaginou se um cristão verdadeiramente fizesse isso com relação a Deus? E aí a gente abre a nossa boca, Senhor, como eu te amo. E Deus diz, como eu gostaria que você me amasse da maneira que eu te amo. É de esquecer até de comer. Para ir ao culto, para ir buscar a Deus. Assim é o cristianismo de muita gente que não anela pela presença de Deus. Então, meu amado irmão, minha irmã, todos nós, vamos buscar a Deus de maneira intensa. Vamos buscar a Deus de maneira fervorosa. Como os nossos irmãos, nos primórdios do cristianismo. Quando é que tinha culto lá da igreja primitiva? Quando que tinha culto? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu li o texto errado. Eles se reuniam todos? As nossas igrejas têm 3 trabalhos. Quando muito 4. E tem gente que fica o mês todo, nem aparece na igreja. Olha como que ele gosta de buscar Deus. Jesus, que o Senhor nos ajude a buscar a Deus. Curve a sua cabeça, fique em pé. A presença de Deus é prazeroso estar na presença de Deus. Na semana de oração eu também disse algo para os irmãos lá. Eu disse, olha, você que não quer orar, e se você sentir lá na sua casa que não deve vir às 6 horas da manhã orar, não venha, porque você está fazendo um sacrifício. E o sacrifício perfeito já foi feito lá na cruz, único e eficaz, segundo as Escrituras. Então eu venho adorar a Deus, eu venho de maneira espontânea. Eu venho porque eu quero estar na presença de Deus. Eu venho porque necessito da presença de Deus. Amado e santo Deus, glorioso é o teu nome, Senhor. A tua presença é real no nosso meio, nós cremos pela fé. Nós não somos desprovidos de inteligência, como muita gente afirma. Nós somos pessoas que têm fé que o Senhor é um Deus vivo e que se manifesta no meio daqueles que te buscam, daqueles que anelam pela tua presença, daqueles que suplicam pela tua presença. Que a glória do Senhor venha sobre as nossas vidas e que durante, Senhor, a nossa caminhada, a nossa peregrinação aqui na terra, possamos viver todos os nossos dias, sem exceção, na tua santa presença. Que o que nós fizermos, o que nós planejarmos, aquilo que nós já estivemos, Senhor, elaborando, executando, seja tudo feito na tua presença. Nós não queremos estar fora da tua presença. Nos ajude quando vier as lutas, quando vierem as tentações, quando vierem os problemas, a não nos desviarmos da sua santa e gloriosa presença. Quero te agradecer, porque eu sei e eu creio que o Senhor está presente no meio do povo que o Senhor escolheu para louvor da tua glória. Amém. Que todas as famílias sejam abençoadas com a presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
poder sentar. Muito obrigado, pastor Daniel. Obrigado aos irmãos. E espero que o Senhor nos conceda outras oportunidades de estarmos juntos para adorar e louvar ao Senhor na sua santa presença. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força em nome de Jesus.